Olá, galerinha do quinto ano, tudo bem com vocês? Vamos para mais um momento informativo. E o tema do nosso momento informativo de hoje é História em Quadrinhos, as tão conhecidas HQs, que é a abreviação utilizada para denominar as histórias em quadrinhos. Bom, as características de uma HQ. As HQs, as histórias em quadrinhos, elas têm características próprias e que podem ser identificadas facilmente. Então, geralmente a gente consegue identificar as histórias em quadrinhos porque as características são características muito comuns e já conhecidas, já que desde a nossa infância a gente tem um contato com as histórias em quadrinhos, com os gibis, por exemplo. Então, vamos ver um pouquinho das características das histórias em quadrinhos, das HQs. Primeiro, nós temos aqui o quadro ou requadro, que é a moldura onde a história ela vai acontecer. Então, geralmente, as histórias em quadrinhos acontecem dentro de quadros. Por isso o nome também, né? Eu costumo falar que a língua portuguesa, ela já dá indícios, então ela não deixa você se perder. Se eu estou falando de histórias em quadrinhos, me faz associar que as histórias vão acontecer dentro de quadros. Então, essa característica de acontecer histórias dentro de quadro também é uma característica predominante. Então, geralmente, a gente vê uma história em quadrinhos, já associa que ela pertence a esse gênero textual. Os recordatários, ou seja, são os painéis dentro dos quadrinhos, às vezes usado para relembrar algo, trazer uma informação. Aqui eu tenho, né, um recordatário. Dentro do quadrinho nós temos. Tem gente que adora uma reforma. E dentro aqui, dois personagens derrubando aqui algo, né, fazendo uma reforma. Então o recordatário vem sempre com alguma informaçãozinha, sempre com algum lembrete para a gente, né, para nós leitores. Nós temos as onomatopeias, que são muito conhecidas, né? Porque elas representam o som de objetos ou os barulhos. Então, ela pode vir representada dentro de balões e vem ali mostrando a emissão de voz, né? Ou reproduzindo a emissão de voz de pessoas ou de animais, ou até barulhos de objetos. Então, a gente tem de coisas quebrando, geralmente utiliza aqui o crash, de tiro, bang-bang, de soco, soque, batendo na porta, toque-toque, campainha, ding-dong. Então, são sons que nós costumamos ouvir. E aí, quando a gente lê no quadrinho, a gente já associa. Então, e quando é de pessoas, então, olha, o barulho de comer, né, nhac, nhac, de frio, como se estivesse tremendo, de choro, boar. Então, isso são as onomatopeias. A gente identifica, né, vê as onomatopeias nas histórias em quadrinhos, e já conseguimos entender qual é o barulho, qual é o som ali que está querendo ser representado. Nós temos também as linhas cinéticas, que são esses riscos que vão representar os movimentos. Então, olha, percebam aqui, Magali ela está andando e eu tenho aqui essas linhas representando o movimento, assim como eu tenho também essas nuvenzinhas aqui, né, essas nuvenzinhas de poeira. Já Cascão, ele está mastigando alguma coisa e essas linhas ao lado da bochecha demonstram também esse movimento. A mesma coisa aqui. Mônica está pulando corda, olha as linhas representando o movimento de pular. Cá também, da mesma forma, rodando, né, girando o coelho, correndo, olha as linhas indicando o movimento de corrida e também as nuvenzinhas. Então, essas linhas que indicam o movimento são chamadas de linhas cinéticas. E as metáforas visuais, que nos desenhos vão indicar sentimento ou acontecimento. Então, aqui eu tenho, por exemplo, Mônica e Magali, Mônica e Cebolinha. Mônica e Cebolinha, Cebolinha dando aqui flores, né, um buquê de flores. E atrás eu estou vendo aqui vários coraçõezinhos, que está indicando esse sentimento que Mônica está aqui nesse momento sentindo com esse ato de Cebolinha lhe dar as flores. Então, é como se fosse algo romântico. Então, utiliza essas metáforas visuais. A mesma coisa aqui, eles dançando e as notas musicais ao lado, indicando também que tem ali um som, tem uma música. Então, nós leitores não estamos ouvindo a música, mas a gente olha o quadrinho e vê, a gente consegue identificar que ali há uma música, aquele contexto. Então, geralmente, coração saltando do peito é um sinal, né? Uma metáfora visual, é um sinal de paixão. Ou até um coração nos olhos, que sempre utilizam esse recurso também. Notas musicais indicando assovio ou indicando música, como aqui que eu trouxe o exemplo. Então, essas são as metáforas visuais muito comuns nas HQs.
Nós também temos os balões, que são tão famosos e que é uma característica predominante de todos os quadrinhos. Ai, Pro, mas às vezes uma história em quadrinho ela não tem balões. Ela não tem balões, mas ela continua sendo história em quadrinhos. Porque ela vai ser uma história em quadrinhos, independente de ter ou não um balão. Um balão é um recurso muitas vezes utilizado, uma característica forte, mas pode acontecer de uma história em quadrinho não ter balões, mas ter metáforas, ter recursos visuais, ter linhas cinéticas, e a gente consegue identificar facilmente o que aquela história ali quer transmitir para nós leitores. Os balões, a gente consegue identificar vários aí. Nós temos o balão de fala, o balão de pensamento, o balão de grito, o balão de ideia, de cochicho, de amor. Aqui são só alguns, na verdade existe uma infinidade de balões. E a gente vai ver um pouquinho sobre esses que estão aqui. O balão de pensamento, que indica o pensamento do personagem. Geralmente nessa estrutura aqui de nuvem com os pontinhos saindo da cabeça. Então percebam aqui, olha o pensamento de Cebolinha. Aqui o que ele está pensando com relação à Cascuda. E aqui novamente o que ele está pensando com relação à Cascuda. Percebam que o balão de pensamento, ele vem apontando para a cabeça como se fosse uma nuvenzinha, né? E observem aqui que não é um balão de pensamento, mas olha aqui, nós temos uma metáfora. Aqui a gente entende que ele está fazendo o quê? Assoviando. Por quê? Porque eu tenho uma nota musical e a expressão que ele está fazendo, o biquinho, me mostra que isso é um assovio. O próximo tipo de balão é o balão de diálogo, né? Que vai expressar aí a fala dos personagens. Então, geralmente, quando as pessoas elas estão conversando, os personagens, nós temos um tipo de balão para representar essa fala desses personagens. Aqui a gente tem, olha, Horácio conversando, né, com outro dinossauro, e Mafalda conversando com Miguelito. Percebam, a estrutura do balão de diálogo é diferente da estrutura do balão de pensamento. O balão de grito é aquele balão que ele vem tremido, né? Ele não vem em um formato linear, ele vem mais com aquele tremor para indicar mesmo aquela ondulação, para indicar mesmo que aquele tom de voz está um pouco mais alto, que está estrondando ali, né? Que tem uma voz alta, um grito. Então, geralmente, ele é diferente dos outros balões, por isso, porque ele vem tremido. E as palavras geralmente também vêm em negrito, porque precisa evidenciar que está tendo ali uma entonação de voz maior do que se estivesse falando, no caso dos personagens, representando a fala dos personagens de uma forma tranquila. Então, negrito também reforça esse tom mais alto na voz. Nós temos o balão de coletivo, né, que é o balão de fala coletivo, que é quando várias pessoas elas estão falando juntas a mesma coisa. Então, geralmente, olha, balão de coletivo, de fala coletiva, tem pontinhas, né, setinhas apontando para as 3 pessoas, ou 4, ou 5, ou mais, ou 2, por exemplo, que estão falando a mesma coisa. Então, ela vem apontando aqui para poder representar que essa fala não está sendo dita por uma pessoa só, mas por mais de uma, então por isso coletiva. E o balão duplo, que é para dar continuidade da fala. Então aqui a gente tem, olha, Chico Bento, tá vendo aqui, proibido subir na goiabeira, ele analisa e ele resolve subir nas costas de Zé Lelé. E aqui a fala dele, ele está utilizando, né, o autor utilizou aqui o balão duplo, que usou aqui, olha, nós temos uma fala e a continuação dessa fala. Então, esse balão ele vai se dividir. Por isso o nome balão duplo. A fala não está expressa em um único balão, mas sim em 2. Bom, galera, esse foi o nosso momento informativo de hoje, as histórias em quadrinhos. Espero que vocês tenham gostado bastante. Podem ver quantas vezes quiser. É sempre interessante a gente estar vendo, né, conhecimentos, aprendendo coisas novas. E eu espero que vocês tenham gostado muito do nosso momento. Um beijão e até o próximo vídeo.